Olá, eu sou o Dr. Rafael Higashi, eu sou médico neurologista, especialista em dor pela Universidade de Nova York. Eu vou falar sobre fibromialgia. Muitos conhecem a fibromialgia por uma doença que dá dor, né? E realmente, a principal característica dessa doença é dor difusa pelo corpo. Só que ela é uma síndrome. Isso significa que não é só a dor que incomoda. Além da dor, a pessoa sente cansaço, tristeza, dificuldade de dormir, pode sentir constipação ou diarreia, tonteira, dormência nas mãos e uma série de outros sintomas, né? Então, a fibromialgia é uma doença extremamente... Ela não causa a mortalidade, ou seja, não é uma doença que mata, mas tem um impacto social muito grande, porque ela debilita as pessoas. 30 a 40% das pessoas com essa doença nunca mais volta a fazer as atividades como fazia antes, né? E vocês podem perguntar, e como que se diagnostica a fibromialgia? Não existe exame nenhum que você faça um exame de imagem ou um exame complementar de laboratório que diagnostique essa doença. O diagnóstico dessa doença é um diagnóstico clínico, depende da experiência do médico, através da anamnese e um bom exame clínico. Um dos modos que você pode diagnosticar essa doença é usando esse aparelho chamado de algômetro. O algômetro ele mede na pele do músculo do paciente o grau de sensibilidade que ele possui. Então ele é um método, é um aparelho que pode ser útil para complementar o diagnóstico. Não necessário, mas útil. A fibromialgia, ela não... Por que ela surge? O primeiro fator é o fator genético. Só tem fibromialgia quem tem uma predisposição genética, ou seja, você herda dos seus pais um gene que, ou um ou outro, ou vários genes, não é um gene só, são a soma de vários genes que leva a ter essa síndrome. Okay? E quando você desenvolve essa síndrome, quando você tem esse gene, três fatores associados fazem com que a doença evolua. Primeiro são os sintomas neuroendócrinos, ou seja, alterações hormonais que alteram o sistema neurológico. Por exemplo, quem tem fibromialgia, muitos pacientes têm alteração do hormônio de crescimento. Ele está em níveis mais baixos comparado com pessoas normais. Outro, o hormônio relacionado ao estresse, o cortisol. O cortisol normalmente ele está elevado pela manhã e diminui à medida do dia. Então, pela manhã é o momento onde você precisa, o hormônio de cortisol está mais elevado, onde ele está num grau maior, ele está num nível maior, para você lidar com o estresse do dia a dia. E quem tem fibromialgia normalmente tem esse nível de cortisol mais baixo. Então já mostra que também quem tem fibromialgia, as pessoas têm uma dificuldade maior em lidar com o estresse, por essa questão hormonal. E terceiro, também o hormônio tiroidiano. Os pacientes, quem tem fibromialgia tem alterações no níveis de hormônio tiroidiano, ou seja, normalmente o estímulo para a tireoide fabricar hormônio de crescimento é menor. Fora os distúrbios neuroendócrinos, você tem fatores neurosensoriais, ou seja, quem tem fibromialgia tem a pele, o músculo, as áreas mais sensíveis à dor do que comparado às pessoas normais. Fora isso, quem tem fibromialgia tem o nível de neurotransmissores mais baixo. Os neurotransmissores são responsáveis para inibir a dor do cérebro para baixo. Então, até algumas substâncias podem ser usadas para aumentar isso nos pacientes que têm fibromialgia. Então, para aumentar alguns neurotransmissores, como dopamina, serotonina, norepinefrina. Então, somado a primeiro fator genético e essas três alterações, neuroendócrinas, neurosensoriais, o limiar baixo de dor, alterações de neurotransmissores, leva a pessoa a ter os sinais e sintomas clínicos da fibromialgia. Mas vamos lembrar que a maioria das pessoas começam a ter essa síndrome a partir de um trauma. Esse trauma não precisa ser um trauma
um trauma físico, pode ter sido um trauma físico, como um acidente de carro, uma iminência de morte, uma ameaça de vida, mas pode ser um trauma também emocional, a morte de um ente querido, a perda de quem você gosta, uma separação, uma briga. Quer dizer, traumas levam a essas alterações, alteram o paciente, fazem o paciente desenvolver os sinais clínicos da fibromialgia. Então vamos recordar, vamos fazer um resumo do que eu disse. Seria assim: você tem uma predisposição genética, né, onde essa predisposição genética leva a alterações neuroendócrinas, alterações de neurotransmissores, alterações neurosensoriais. Essas alterações, deflagradas por um evento precipitante, que pode ser um estresse, um trauma emocional ou um trauma físico, faz a pessoa começar a ter os sinais clínicos da fibromialgia. Okay? Então é muito importante entender que o tratamento da fibromialgia ele deve englobar todos esses aspectos. Hoje, o melhor local onde você pode tratar é a clínica de dor. Clínica de dor são clínicas onde você tem profissionais especializados que podem reconhecer todas essas alterações e tratar, né? Um dos melhores sites em relação a centros de dor é o www.dor.org.br. É o site da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. Lá você pode encontrar alguns centros de dor que podem ajudar você a tratar essa doença.